para ter com alguém para a gente falar. E porque algumas pessoas acham, como assim? A sua casa tem isso? E uma coisa que eu achei lindo na Dani é como a Dani, ela é normal, sabe? Desculpa a expressão assim, bem nordestina, mas ela faz cocô, ela mija, ela peida, ela faz tudo normal. Ela é uma pessoa que cospe, que toma água, que come comida, que bate, que... Ela é uma pessoa normal. Assim, a gente, às vezes, a gente tenta colocar para a gente, as pessoas assim, não, nós vamos participar de um curso e vai descer um anjo. Gente, parece que foi tudo ao contrário, desde que eu comecei. E ele está insistindo muito no divórcio, desde do quinto dia do curso para cá. O primeiro capítulo do curso, eu confesso que mexeu muito comigo, junto com a introdução, porque teve muito a ver com tudo que eu estou vivendo. Do segundo em diante, foram mais pontos específicos, de finanças, mas mexia também, principalmente aquelas partes da oração e aqueles versículos finais que vêm, que vão sacudindo a gente ali, e fora que eu leio a Bíblia toda durante o ano, né? Eu estava até agora lendo ali a Bíblia, me atrasei de entrar um pouquinho, porque eu estava botando em dia, enfim, a minha leitura. Mas como tem sido difícil, minhas irmãs, esse período, vontade de desistir, dizer assim, para que eu estou continuando esse curso? Se ele quer divórcio, se não tem mais jeito, se eu perdi o meu... Eu tenho um chamado, eu sei do meu chamado, e parece que o diabo quer destruir, assim, os meus filhos, a minha casa. Eu fico assim, Deus, entra no coração dele e faz uma obra sobrenatural, porque eu não tenho mais o que fazer. Minha filha do meio falou assim, mãe, você já fez de tudo, agora não faça nada. Hoje tem um culto, ele entregou o ministério da igreja que a gente era pastor, e estava sem ministério, está abrindo um outro aqui em Maceió. Então, assim, está sendo muito complicado. Hoje eu não fui, porque eu senti, assim, às vezes o repúdio é muito grande, então, assim, não gosto de você, não quero você, não sinto nada por você. Gente, é tão difícil, a sua autoestima vai lá embaixo. E eu falo assim, Deus, como é que eu devo caminhar? Eu estou me acordando 5 da manhã para orar. E aí eu nem pego no telefone, só vou orar. Depois levo o Caleb na escola, meu filho, volto. Esses dias eu ainda estou de férias até o dia 20, mas eu trabalho pela manhã em sala de aula. E aí, porque teve greve aqui da prefeitura, e as férias foram fora de época. E aí, assim, vou voltar dia 20, já estou orando assim, Senhor, estamos separados, em casas separadas, né? Fez dia 11 agora, 5 meses, ele muito irredutível, assim, que não gosta, que não me quer, e aí eu vou atrás de testemunhos, vou atrás de coisas para que me alimente a esperança da alma. E aí, assim, o curso para mim foi muito impactante, porque está trabalhando coisas em mim, mas também orando por ele. E orar por ele, você sendo agredida, só quem é crente, minhas irmãs. Só ora quem é crente. Porque você sabe que o único que pode resolver isso tudo, assim, não é que só tem isso agora, né? Eu já fiz tudo, agora só tem oração. Não, não é isso, não é nesse sentido pejorativo. Mas, assim, hoje eu sei que se Deus não resolver, não existe outro intermédio. Só que eu creio no Deus, eu creio na promessa do que Deus uniu, não separe o homem. Eu creio no que Deus está fazendo, né? Essa semana, ontem, a Dani botou para estar orando pela Priscila, eu levantei um clamor por ela, para que Deus pudesse estar intervindo e estivesse fazendo a obra. Tenho orado por cada um de vocês. Mas parece que quanto mais a gente se aprofunda em orar, em buscar, né? E eu tenho orado, Dani, muito por você, desde o primeiro dia que eu vi sua filha doente. Eu falei, meu Deus, vai começar um levante do diabo, assim, de todo jeito. Não era nem comigo que eu estava preocupada. Falei, Senhor, Deus queira que a Dani não desista da gente agora, porque assim, Senhor, se ela como liderança começar a desistir, a gente vai começar a querer fraquejar em várias outras coisas. E aí, assim, eu queria muito, mas eu queria muito pedir a vocês, que vocês
eu estou jejuando, estou orando, estou buscando a Deus, estou lendo a palavra, estou me consagrando, estou dentro de casa, com quem eu estou, que são com os 3 meninos, e com a casa, assim, estou dando conta da casa, dando conta de tudo, ele está em outro lugar, mas o trato bem, educado, mas assim, gente, realmente, eu preciso de uma intervenção, né? A minha cunhada que me indicou, porque ela disse assim para mim até, e ela foi um presente de Deus para minha vida. E eu queria até testemunhar isso para vocês. Porque no início do casamento, que ela casou com meu cunhado, a gente tinha um monte de besteira assim para falar. E uma com a outra, perdão, para falar não, uma com a outra. Ah, não gostava disso dela, ela não gostava disso de mim, e a gente ficava com umas besteiras infantis. Gente, eu vou dizer a vocês uma coisa. Nesse meu processo, Deus está levantando essa mulher para ser uma das minhas melhores amigas. E como Deus tem me constrangido com o amor dela, e eu pedi perdão a ela, eu falei assim, Su, quanto tempo eu perdi olhando coisas bobeiras de criação da gente diferente, coisas que Deus não queria para a gente como mulheres, Deus queria nos unir para um projeto maior. Amém. E hoje eu vejo o quanto Deus está usando ela para Kelly, ser uma intercessora no meu processo. deixa eu só colocar a Zenaide, que pode ser que ela queira orar por você, porque ela é intercessora também. Zenaide, você quer orar por ela, é? Abre aí o microfone, querido. Oi, meu amor. Na realidade, eu quero testemunhar alguma coisa para você, Karen. Karen, basicamente desse jeito. Eu sei que você está orando, buscando o Senhor. Já passei por esse processo. E o que eu quero testemunhar aqui hoje é porque eu senti no meu coração. Eu sou uma pessoa muito resguardada. Eu nem gosto de conversar muito sobre a minha vida particular, mas vai lá algo do Senhor para você. Eu passei pelo mesmo processo. Nós ficamos separados 5 meses. E teve um dia que o Senhor me falou, para que você quer voltar? E porque na realidade, a situação estava difícil, e até mesmo foi eu que não quis mais, porque estava muito difícil. Mas aí o Senhor perguntou para mim, por que você quer voltar? Eu falei assim, Senhor, para fazer a sua vontade. Eu não quero voltar porque eu quero ser casada, eu não quero voltar porque eu quero um marido, eu não quero voltar por causa da família, eu quero voltar para que o seu nome seja glorificado em primeiro lugar. E quando a gente fala que o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, ele conhece mesmo. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor e ser honesta com ele. E ser honesta de verdade, colocar para Deus. Porque para mim, voltar era terrível, voltar. Porque eu estava começando a me recuperar como ser humano, aquilo que me estava sendo destruído. E uma coisa que uma pessoa que fez comigo, que foi uma mulher de Deus, ela restaura a sua identidade em Cristo. Sempre se ajeitar, ficar bonita dentro do seu lar, se arrumar dentro do seu próprio lar, você se enfeitar para Deus. Ele é um noivo. Jesus Cristo, desculpa, para Jesus Cristo, ele é um noivo. Você é a igreja do Senhor. Você é um templo do Senhor. Então se arruma, fica linda dentro de casa para Jesus, em primeiro lugar. E essa beleza que você colocar dentro de você, porque esse carinho, na palavra do Senhor, a gente vê uma preparação em Esther, de Radassa para Esther. E uma palavra que Deus usou a Ana Paula Valadão para falar para mim foi essa: passa pelo seu período de Radassa como Esther. Ou seja, não seja uma órfã, seja uma herdeira, seja uma rainha. Passe como uma rainha. Linda e maravilhosa, de dentro para fora, porque aquilo que você começar a colocar dentro de você, que é orar, a gente às vezes ora muito chorando na presença do Senhor, e você tem que orar, Karen, agradecendo o Senhor, porque o melhor do Senhor está por vir. A gente ora por restauração, a gente pede, a gente clama por isso, mas fala, Senhor, eu quero o melhor teu, que minha vida se transforme num testemunho para ti. Dani, desculpa, meu amor, não estou querendo falar muito não, mas é porque o Espírito Santo me deu essa oportunidade hoje, sabe? Ela é uma mulher abençoada. Fale, porque ela precisa, né, desse Ah, Jesus, o Senhor está dando essa oportunidade, é algo que eu nem converso, nem falo sobre, nem mesmo aqui dentro de casa. Mas se o Senhor te deu essa oportunidade, seja mulher linda, bonita, cheirosa, se arruma na presença do Senhor.
passe por esse período como Esther, não como Radassa. Radassa era uma órfã que perdeu pai, mãe, estava abandonada, um tio cuidou, levou, alguém planejou para ela. Você não. Você é uma rainha que está numa posição, você foi escolhida para estar numa posição. E fala, Senhor, que seja para a sua honra e para a sua glória. O nosso matrimônio, a nossa vida com o Senhor, ele tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, vai ficar tudo fácil? Não, não é que vai ficar tudo fácil. Independente da situação que você passa, nós somos todas como Jó. Jó era um homem íntegro com o Senhor e passou por lutas. Isso o Senhor nos deixou ver isso na palavra dele, para que nós possamos entender que todos nós que buscamos ou não buscamos o Senhor, temos morte, temos separações, temos perdas, temos tudo isso. Mas nós temos algo diferente, uma promessa de vida. Nós temos uma promessa de vida eterna. E nós trabalhamos aqui nessa terra para que essa promessa de vida eterna, ela venha se cumprir na nossa vida. Somos salvas, mas queremos um galardão. Olha para o seu testemunho, Karen. Olha para o seu testemunho daqui a pouco. Não olha para a situação agora. Nem o ontem, nem o hoje. Olha para o testemunho lá na frente. Olha para o seu testemunho lá na frente. Começa a colocar o seu testemunho na presença do Senhor. Não é pelo amor que a gente sente pela pessoa, nem pela falta, nem pela vergonha, não é por nada disso. A palavra do Senhor, eu canso de falar esse versículo porque, não canso de falar esse versículo porque é um versículo que o Senhor colocou na minha vida. Se buscarmos primeiro o reino do Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu li esse livro antes, eu tenho ele em casa, e eu me lembro perfeitamente de quando eu comecei a ler as primeiras páginas, como você, como que eu caí num pranto, porque pedindo para o Senhor me mudar primeiro, para depois mudar outra pessoa. É mole, meninas? É mole fazer isso? Não, mas eu fiz isso. E, Karen, tem um período, eu passei por ele também, é um período de humilhação, de quebrantamento, para o Senhor te colocar exatamente ali, aonde que Ele precisa de você. Isso independente, gente. Agora é a situação da Karen, mas essa palavra fica para vocês mesmo, independente da situação. Esteja na situação que você estiver, esteja como Esther, não esteja jamais como Radassa, filhas abandonadas, desacreditadas, que não têm um futuro. Todas nós somos mais do que vencedoras. Aqui nós estamos num grupo, o Senhor nunca vai deixar a gente falar uma palavra aqui dentro que ela vai ser só para a benfeitoria de uma de nós. O Senhor vai trazer alguma coisa aqui dentro desse grupo. Ele permitiu que eu estivesse aqui, apesar do meu schedule de trabalho, horário e tudo mais. Mas é porque eu vou receber algo hoje de você, Karen, de todo mundo falando, o Senhor me retornando aqui à minha mente. Não deixa, não deixa. Hoje eu falei para Deus que eu ia desistir do meu Instagram porque é trabalhoso. Mas ali dentro tem algo que o Senhor leva a vida para outras mulheres. Então o Senhor ele sempre nos diz, volta lá ao ponto e se lembra aquilo que você falou para mim. Entende? A gente tem um compromisso com o Pai. Você falou, Zé, que eu tenho vivido isso, eu tenho orado demais isso, eu falo, Senhor, eu não preciso de status, eu não preciso de ter nome, dizer que sou casada, não. Mas, Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero que o meu casamento, que os meus filhos, que a minha família faça a tua vontade. Eu quero que a tua palavra seja viva e eficaz dentro da minha casa. Eu quero poder ver, Senhor, o teu agir dentro do meu lar. Você não imagina como sua palavra hoje está sendo assim de Deus para mim. Meu Deus, irmã. Há também uma mudança que precisa ser feita. E o Senhor me falava nisso enquanto a Zenaide está falando. Na pandemia, em plena pandemia, tudo estava assim um caos. E eu ia entrando dentro da padaria e o Senhor dizia assim, filha, é necessário que você viva agora o tempo da Rainha Esther. Eu vou te trocar de mesas, eu vou virar mesas com você. E você precisa ser adornada como Esther. Ser adornada como Esther é você mudar de padrão. Você tem que mudar de padrão, de roupa, de tudo, até de óculos, se for necessário. Entende? Porque a autoimagem, nossa autoimagem precisa ser construída pelo Senhor. Para você ver, isso foi tão forte que desde a pandemia para cá, o Senhor vem trabalhando comigo essa questão do autocuidado,
de estar sempre pronta. Na pandemia, eu estava maquiada em casa, e as minhas filhas viam aquilo e diziam, mamãe, a senhora está tão linda. Meu marido passava por mim e dizia, oi, que mulher é essa? Está todo dia aqui comigo, mas ela está diferente. Entende? Porque nós somos mulheres de Cristo, nós não podemos, gente. É tão engraçado, olha só, as outras mulheres, elas falam de elegância, elas se vestem, elas se arrumam, elas se comportam, falam com a voz macia, são cheirosas, são bonitas, arrumam o corpo, fica todo mundo assim, e nós que falamos que somos mulheres de Cristo, Nós precisamos, isso mesmo. precisamos. Levantou de manhã, né, Dani? Mudança. Levantou de manhã, levanta com pensamento. Eu hoje, quando eu saí do meu quarto, saí toda vestida, cheirosa, de salto alto. Meu marido deu uma olhada, porque eu cheguei em casa um bagaço de cansada, depois de 7 dias de escala, 24 horas de trabalho. Então, meu marido deu aquela olhada assim, que falou, essa não foi a mulher que foi dormir tão cansada ontem à noite, que estava aqui com olheiras debaixo dos olhos. Então, levantei aí. Eu já saí, já resolvi um monte de coisa, então a tempestade lá fora bagunçou o cabelo, bagunçou tudo. Mas o importante é isso, levantamos de manhã como mulheres de Deus. Por que a gente vai deixar a mulher do mundo tomar o lugar que nós falamos que somos mulheres de Deus? Nós estamos sempre de cabelo bagunçado, largada. Gente, vamos acordar para o que o Senhor quer nos dizer. O Senhor é um Deus de beleza. O Senhor conversava com cada um ali diferente. Jesus Cristo aqui na terra, com cada um tinha diferença. Eu vejo algo tão lindo de Deus ali na Samaritana, só isso e eu paro, tá, Dani? Quando o Senhor chega para aquela mulher, o Senhor vai falar com ela de uma forma tão linda, o Senhor fala com ela com algo que ela conhecia. Ele procurou um papo que ela dominava. Ele pediu para ela dar algo para ele que ela podia oferecer. Então, todas nós, o Senhor não está pedindo nada diferente para a gente, para nós sermos mulheres. Mulheres é isso, na palavra de Deus, essa feminilidade, essa sensibilidade, essa beleza, essa coisa linda que tem dentro da gente, esse carinho, esse amor, a doçura no falar, organizar tudo. É muito mais cansativo, sim, mas o Senhor nos fez como ajudadoras. E não se preocupa com esse negócio aí que tem esse asco que não quer ver. O diabo colocou o mesmo aqui dentro de casa, mas foi nos dois. E meu marido ficou com outras mulheres. Meu marido não é cristão, não é ex-pastor nem nada. Colocou dentro da nossa casa e tudo mais. Mas o Senhor limpou. O Senhor passa uma esponja, assim, dá uma lavada que parece água sanitária com sabão em pó Omo, aquele que tinha aí no Brasil, que eu vou falar de coisas que eu conheço. Aquela limpada mesmo, linda do Senhor, sabe? O Senhor limpa. E o melhor de tudo, o Senhor restaura meu marido, restaura mim. Eu estou falando isso aqui hoje para você e estou falando assim na presença do Senhor Jesus Cristo. Ah, Zinete, mas é porque agora tudo é perfeito. É, em nome de Jesus é perfeito. Ainda que não seja, em nome de Jesus é perfeito. Tudo tem o seu processo, tudo é um caminhar. E o Senhor Jesus Cristo nos permite E vale sairmos de salientar, você todas essas falou que ele ficou situações muito 5 mais meses fora, fortes. e ele está 5 meses fora, viu? Você falando aí de Jesus, será que é esse mês? Olha só, estou eu aqui lutando com vocês. Olha só as respostas de Deus. Amém. Então, é isso, sabe, Kelly? É você mudar de padrão. Você precisa de uma mudança de padrão. Você precisa apresentar outra Kelly, sabe? Uma mulher, assim, segura no Senhor, uma mulher, assim, que está com Ele, uma mulher, assim, até minhas roupas, 70% das minhas roupas, em janeiro, o Senhor mandou eu doar tudo e disse, só fica com as roupas que você usou o ano passado. E eu disse, Senhor, com que roupa eu vou usar? Ele, você não vai mais viver aquela fase anterior, você vai viver uma nova fase comigo e você precisa andar com novas roupas, novas vestes, entende? Novas sandálias para nós andarmos, uma nova aliança. Então, é isso, é você mudar o padrão. Esther mudou para andar em muitas mesas, ela foi adornada para estar com o rei, era uma mulher linda, exuberante, mas foi uma mulher massacrada e que a beleza dela era escondida. E o Senhor teve que adorná-la para ela conseguir alcançar o coração do rei, entende? Bota a mesa, chama, faz mesa, senta, vamos sentar. No início ele vai dizer, essa mulher está ficando louca, está endoidando ela. Não, faz, sabe? Vamos, vem comer com o nosso filho. Nem que ele se sinta tão à vontade de sentar com você, mas você senta numa ponta, ele senta na outra. O sentar à mesa faz uma diferença na comunhão.
O Senhor se A faz Trina é um exemplo, não é? Não é? A Trina é um exemplo. O casamento acabou e o Senhor restaurou através da mesa. de casa. 5 meses o marido dela saiu de casa e ela, sempre que ele vinha em casa, ela estava pronta, arrumada, com a mesa posta e com o lugar dele, que fazia muita diferença. O prato dele estava lá. Entende? Aliás, comece a colocar profeticamente todos os dias e convida o Espírito Santo para sentar ali na mesa mesmo. Eu já vi mulheres que reconstruíram seus casamentos, os maridos já tinham saído, quando ela botava o prato dele ali, orava em cima daquele prato. Senhor, esse prato aqui, um dia, ele vai estar aqui, sentado de frente para ele. E as mulheres profetizavam. Eu já vi várias reconstruírem casamento assim, à mesa, trazendo, sabe? E orando e deixando o prato lá todo dia. Tive uma amiga que o marido dela se envolveu com drogas. Ele chegava em casa imundo depois de 5, 6 dias só fumando crack. Entende? E ela não deixava de colocar o prato dele. Ele chegou a quebrar aquele prato quando ele olhou. Por que você faz isso comigo? E ele chegava a quebrar o prato e ela sempre colocava o prato. E ela orava e ele vinha, aparecia. Quando ele chegava, ela dava banho nele, tirava todo aquele, né? Passava 5, 6 dias sem tomar banho na rua e ela dava banho. Ela cuidou dele, das feridas dele, mas ela nunca deixou de botar o prato lá. O prato era todos os dias. E esse homem foi restaurado, e ele hoje é pastor, entende? Então, a gente não pode, mulheres, deixar de lutar em oração. A luta em oração, ela é necessária. Faça com ação também. O orar com ação. Se o Senhor está te pedindo algo, muda padrão, muda. Ora ao Senhor, pede para Ele apresentar que mudança foi essa. Na minha vida foi pegar minhas roupas e dar tudo. Dei tudo, sem dor nem piedade. Cheguei numa igreja com um saco do tamanho de um mundo. O pastor disse assim, tá de mudança, irmã? Ele disse, não, pastor, eu estou dando minhas roupas. Ele, glória a Deus, está com o coração missionário, né? Aí dei tudo. Estou usando as mesmas roupas praticamente. E quando eu fui viajar para Belo Horizonte, aí o Senhor disse para mim, tá vendo? Tá mais fácil até escolher uma roupa para levar. E aí meu marido disse, minha filha, teu guarda-roupa está despeinado, só tem umas roupinhas. Eu disse, mas o Senhor vai me dar roupas novas. Ele me prometeu. Isso é até importante, Daniela, porque às vezes dentro do nosso armário tem um presente de alguém, uma roupa que alguém nos deu, algo que o Senhor não quer mais ali dentro. Eu acabei de fazer isso aqui em casa. O Senhor me mostrou, foi mostrando, daqui a pouco eu terminei, encontrando uma camisa com obra de feitiçaria que eu tinha entregado para o meu filho. Misericórdia. Estava com a pastora Selma no telefone, batendo um papo. Daqui a pouco eu falei, pastora Selma, ela contando um testemunho. Eu falei, pastora Selma, olha o que encontrei aqui. Li a etiqueta e estava escrito obra de woodcraft, obra de feitiçaria. Era o nome da marca da roupa. Então tem coisas Começa a colocar a mulher elegante, ter aquelas coisas mais, as cores mais discretas, que o bege ali juntando com a outra, uma cor especial para trazer uma alegria. Vai perguntando para Deus o significado das cores. Na hora que você vestir, você está vestindo aquilo. Colocou o amarelo, colocou a glória do Senhor, um amarelo discreto, um amarelo intenso, misturado com a cor certa. Vai pedindo para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente não tem nem condição, mas na hora que nós falamos com o Senhor, que vamos aceitar a mudança, o Senhor faz. É verdade. E ele faz e acrescenta. Aí, quando eu chego domingo na igreja, a moça que faz as minhas roupas para eu pregar, né, que são roupas mais compostas, calças maiores, ela disse, Dani, eu estou sabendo que você vai viajar para a Europa, eu quero ir na sua casa mostrar uns conjuntos para você levar. Aí hoje entrou em contato comigo a menina que me fornece minhas joias. Olha, Dani, eu vou mandar uma joia especial para você usar lá em Londres, quando você for pregar. Então, assim, o Senhor vai mandando, sabe? Ele vai nos adornando, mas a gente precisa dar o primeiro passo de mudar, né? Glória a Deus por todas as coisas, essa palavra foi forte, mas vamos agora para os nossos capítulos. E a gente vai trabalhar, no caso, são 5, né? Eu vou escolher os principais por conta do adiantado da hora. E aí a gente está trabalhando justamente a questão das suas escolhas. Eu achei tão forte esse capítulo,
ele foi tão intenso assim para mim. Quando eu li de primeira, é como se só restasse a escolha de orar, entende? A escolha nossa não vai de acordo com o que a gente acordou hoje. Hoje eu não acordei bem, sabe? Então, assim, não vou orar pelo meu casamento, não. Eu vou deixar ele descoberto, eu vou deixar ele de mão um pouco, porque eu preciso pensar em mim. O inimigo sempre vai dizer assim, olha, pense em você. Você precisa pensar em você, você precisa ter seus planos, você precisa ter suas coisas. E aí você vai deixando aquilo que Deus te pediu para fazer hoje um pouco de lado. E aí, uma das coisas que a autora citou aqui, que teve um período que o marido dela estava perdido nas escolhas. Perdido nas escolhas. Hoje, meu marido se encontra um pouco assim também, depois que ele teve a síndrome do pânico. Ele se encontra um pouco perdido no escolher. E eu não posso escolher no lugar dele. Às vezes ele vem me perguntar e eu disse a ele, amor, eu não posso escolher no seu lugar. Você tem que escolher. Sabe qual é a minha chave para isso? É o que eu li aqui nesse capítulo, né? No capítulo 10, que fala que uma das coisas que mencionou foi que elas estavam ajudando a tomar boas decisões. O marido dela falou para ela, a partir do momento que você ora por mim, ora pelas minhas escolhas, eu começo a ter mais confiança de que aquela escolha que eu estou tomando, o Senhor está me orientando, está confiando em mim. Mas se você sempre toma o lugar de Deus nessas escolhas do seu marido, isso vai realmente tudo desencadear em você. Aí você depois não sabe por que o seu marido se retira daquele lugar de escolha, porque você sempre escolheu no lugar dele. E para ele, a confiança dessa escolha é você e não Jesus, entende? Por isso que isso é algo que as mulheres têm que tomar muito cuidado, porque foi desse jeito que Eva levou Adão a pecar. Foi de uma forma sutil, entende? E nós, como mulheres, nós temos isso no nosso coração. Às vezes é uma coisa tão pequena que a gente acha que dá para escolher, e o Senhor vai dizer assim, não, filha, não dá. Ele vai ter que escolher comigo. Entende? Um testemunho que eu passei no meu casamento e foi algo que Deus abriu ele não abriu uma porta, ele abriu um portal na minha vida. Foi quando eu orei 5 anos para ele me dar uma casa própria aqui em Brasília. Eu orei 5 anos. Todos os dias, 10 horas da manhã, eu orava pela minha casa própria. Eu já não aguentava morar de aluguel. Eu disse, Senhor, tu me trouxe para essa terra e eu quero comer o melhor desta terra, como diz a tua palavra. Eu vou orar e tomar posse daquilo que o Senhor me deu. E eu sou uma mulher de oração, eu não desisto, eu vou até... E aí, quando 5 anos certinho, o Senhor disse agora para mim, é tempo de você ter a sua casa. Aí eu fui olhar para a minha conta bancária. E eu disse, Senhor, eu só tenho 5.000 reais. Aí ele, mas quem faz a multiplicação sou eu. Eu multiplico peixe, pão, faço do jeito que eu quero. E aí eu cheguei para meu marido e disse para ele, amor, é tempo da gente ter a nossa casa, nosso apartamento. Meu marido ficou eufórico, porque meu marido é assim, se lançar uma ideia no coração dele de comprar alguma coisa, ele vai embora. E aí Deus me disse assim, só tem uma coisa que você tem que obedecer, que nem ele disse para Eva, né? Você não vai escolher. Quem vai escolher esse apartamento é ele. Você não vai lá olhar o apartamento. Entende? E aí eu disse, Jesus, eu orei esse tempo todo. Ele disse, é a única condição para que eu abra todas as portas. Você não vai escolher. Gente, meu marido foi em 15 apartamentos. Visitou um monte. E eu não podia ir. E aí, no último que a gente veio, foi nesse lugar. E ele disse assim, minha filha, eu escolhi o apartamento. Eu disse, tem certeza? Eu disse, tem. Mas antes de vir, eu disse para Deus 2 coisas. Senhor, eu quero um sinal teu. Eu preciso saber, quando eu chegar nesse lugar, se é realmente o lugar que o Senhor vai projetar no coração do meu marido, que é o lugar que eu quero ficar. E ele disse, não se preocupe, filha, eu vou colocar os seus olhos dentro do coração dele. Era tanta coisa que Deus me dizia assim, de uma maneira tão profunda, só pelo fato de eu aguardar essa escolha do meu marido. E aí, eu disse, eu quero 2 coisas. A primeira, não tenha barata nesse apartamento. De jeito nenhum.
E a segunda, sai água quente de todas as torneiras, porque aqui em Brasília é frio, minha irmã. Lavar prato no frio não é brincadeira, não. Foi as únicas duas coisas que eu pedi. Aí, quando a gente veio, eu sentei num laguinho aqui na frente. E eu disse, Senhor, eu queria tanto morar nesse lugar. Eu achei esse lugar lindo aqui embaixo. Será que é aqui, Pai? Eu acho que ele escolheu certo, Senhor, em nome de Jesus. Ele disse que tinha escolhido. E a gente subiu, né? Quando a gente subiu, a vizinha aqui do lado chegou, abriu a porta e disse assim, viu o barulho, né? Vocês estão vindo morar aqui? Aí eu disse, eu não sei ainda, a gente veio, né, só olhar. Ela disse, menina, esse condomínio é uma maravilha. Faz 4 anos que eu moro aqui, eu nunca vi uma barata. Eu disse, a porta, eu já me assustei. O primeiro sinal foi dado. Quando eu entrei no apartamento, aí eu disse assim, entrei aqui na cozinha, aí eu perguntei à proprietária, né? Gente, como é as torneiras aqui, tudo? Ela, menina maravilha, sai água quente de tudo. Aí eu, Jesus, é esse lugar mesmo. Gente, foi coisa assim, passamos 15 minutos olhando o apartamento, sentamos na mesa, meu marido olhou para o proprietário, o antigo proprietário disse assim, negócio fechado, eu gostei do apartamento. E minha mulher só podia vir visitar o que eu escolhesse. Então, o negócio está fechado. Fechamos o negócio, eu olhei para meu marido, ele olhou para mim, apertou a mão do homem, saímos dali e o homem disse assim, só tem uma condição. Aí eu, Jesus, tem mais outra. Ele disse assim, vocês vão ter que financiar esse apartamento no local onde eu trabalhei, que foi na Polpex. Porque lá eu quero honrar aquelas pessoas que trabalharam comigo 30 anos. Então, vocês vão lá e vão fazer tudo por lá. Vai ter uma pessoa esperando vocês, um coronel que vai atender vocês. Eu disse, meu Deus do céu. No outro dia, fomos lá. Chegamos lá, o coronel nos atendeu. Em plena pandemia, que ninguém podia nem entrar no banco, só entrava de um em um. A gente já tinha horário marcado. Quando a gente sentou, né? Aí apresentei os documentos, tal, a mulher, olha, seu financiamento rodou. Rodou? Como assim? Foi aprovado, aprovado. Só tem um problema. Eu disse, não tem outro. Eu passei por todas as provas que você possa imaginar, mas eu consegui compreender por que eu estava passando por aquilo. A mulher disse assim, olha, você tem que levantar 175 mil reais em 2 semanas para dar de sinal nesse apartamento. Eu olhei para a cara do meu marido, a mulher de pequena fé, aí só vi uns 5 mil na minha cabeça. Aí eu, só tenho 5 mil, só tenho 5 mil. Aí foi quando eu olhei para o meu marido, e ele escolheu novamente, da maneira certa, porque ele estava sendo orientado pelo Senhor, entende? O Senhor estava orientando ele. E aí ele disse assim, minha filha, assina os documentos, porque agora é o passo de fé. Ele só lançou isso para mim. Aquilo me deu tanta coragem, porque ele estava alinhado, entende, na escolha. Se eu tirasse aquilo dele no momento errado, quando chegasse na hora dessa fase dessa moça, eu ia desistir de tudo. Porque na minha cabeça só tinha 5 mil, entende? E o Senhor já tinha trabalhado no coração do meu marido para ele fazer as escolhas que precisavam ser, naquele momento, necessárias. E ali a gente foi, saiu daquela agência. Começou, gente, era tanta gente mandando dinheiro, e a gente vendeu um carro, né? Um mandava 50, outro mandava 20 mil, outro mandava 10, e aquilo foi juntando. O banco ligou para mim e disse, meu Deus, tem tanto dinheiro na sua conta, você não quer investir? Foi tão rápido que você levantou esse dinheiro. Eu disse, eu não posso, esse dinheiro está comprometido. E levantamos 170 mil, e os 5 mil foi a semente que era da minha parte, entende? E aí lançamos os 5 mil e passamos e transferimos 175 mil no dia acordado. E em 40 dias eu estava com a escritura do apartamento na minha mão. E até hoje o Senhor provê tudo, para pagar todas as prestações, cabe no nosso orçamento, cabe tudo. É isso. Mas se você tira esse momento de escolha do seu marido, você sempre vai minando as coisas como se fosse Jezabel, entende? Jezabel controlava Acabe nos mínimos detalhes da escolha dele. E a gente não se apercebe desse espírito de Jezabel rondando a gente, entende? Sussurrando no nosso ouvido, dizendo o que é que a gente tem que fazer, entende? Pode falar, Zenaide.
Não, meu amor, eu tô tranquila, obrigada. Quer falar, Gina? Sim, eu quero só dizer que você me deu esse conselho também na compra da minha casa. E eu segui exatamente esse conselho, porque eu sempre fui a primeira a fazer, a resolver, sempre na frente. Aí você disse, Gina, quando eu estava na compra da minha casa, o Senhor foi um dos presentes que eu tive na experiência do lar. Foi um pedido que eu fiz para o Senhor, que era eu ir para minha casa, que eu morava com minha sogra. E você me deu esse conselho, eu fiz exatamente isso. E a escolha da minha casa, a Dani já veio aqui, né, Dani? Já ceou na mesa comigo. E a escolha que eu tinha feito, gente, a casa até hoje está para vender. Para vocês verem que ela não é uma boa escolha, né? Já está com 1 ano e 2 meses que eu estou nessa casa. E a casa que eu tinha escolhido, né, que era a que eu queria, está para venda até hoje, né? E eu realmente, e o que eu tinha, a Daniela falou assim para mim, Gina, faz uma prova com Deus. Eu disse, Senhor, eu quero um lugar para eu botar minhas panelas, um quartinho para me botar minha louça, tudinho, para eu saber qual é a minha casa. E, gente, assim, a questão da instrução, né? A gente seguir a instrução. E aí, quando eu cheguei nessa casa, tinha exatamente isso. Aí eu fiquei tranquila e deu tudo certo. É só para contar para vocês que esse testemunho eu escutei no curso Experiência do Lar e eu fiz exatamente assim. E deu muito certo. Amém. Tá vendo? Que as escolhas são importantes dos nossos maridos com o Senhor. O Senhor vai usar o sacerdote para muitas escolhas no nosso casamento, entende? E a gente não pode tirar isso deles, porque eles estão recebendo a orientação do Senhor para isso. E aí, vamos para agora também falar um pouquinho da. Que horas são? 9h03. Vamos falar um pouquinho sobre as provações. Né? A provação é algo que todos nós enfrentamos. O Senhor Ele quer provar no nosso coração. Né? Ele quer saber onde o nosso coração está alinhado. Ele quer saber que no momento que as coisas acontecem, como você está, onde você está e o que você vai tirar de aprendizado. Entende? A Karen deu aí o exemplo dela e daqui a algum tempo ela vai dar um testemunho disso, porque a gente está crendo nisso. Então, tudo que ela está passando hoje vai ser um aprendizado para ela não fazer novamente. Entende? Porque se a gente não aprende com aquela situação anterior, a gente vai passar por ela novamente, até que a gente aprenda. Porque nós somos mulheres do reino e precisamos avançar no reino. Então, tudo que você passar, você precisa entender no Senhor e não perguntar o porquê. Por que, Senhor, comigo? Por que comigo? Não, Senhor, para que eu preciso passar por isso? Para produzir um aprendizado? Qual a finalidade? A finalidade é um aprendizado? Então, eu vou passar. Entende? Então, a aprovação, ela vem para isso. Tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. As filhas do reino, as filhas do rei Jesus, elas têm por motivo de alegria passar por provações. Essa provação vai produzir uma perseverança. Quando eu tive que passar pela provação de ter aqui na minha casa minha sogra e um sobrinho que tenho que criar como filho, e Deus já tinha me alertado há 2 anos atrás, através de uma das minhas intercessoras, ela chegou para mim e disse assim, vai chegar eu sonhei com você, você tinha um filho de 19 anos, ele chegava para você com muitos vícios, e você tinha que cuidar e amar dele. Eu não entendi, porque filho novamente, filho em sonho vem como bebê, vem na barriga, né? Mas ela falou que eu ia ganhar um filho já velho. E eu não imaginei que eu hoje, 2 anos depois, eu estivesse passando por essa situação. Meu sobrinho realmente chegou com muitos vícios, né? Na raiz do homossexualismo, onde eu e meu marido, a gente combate isso muito forte. A gente tem tentado orientar ele, tem tentado, né, mostrar o amor de Cristo para ele. Ele disse até para mim, tia, faz uma mentoria comigo.
Eu vejo a senhora falar tanto assim para as mulheres, isso impacta tanto a minha vida, eu queria uma mentoria para homem. E eu estava 3 semanas fazendo uma imersão com mulheres, e o Senhor me disse assim, filha, aceita esse menino como teu filho. É tempo de você aceitar ele como seu filho. Sabe, é provação, passando por provação aqui em casa, vendo meu marido doente com depressão depois da morte da irmã, vendo ele com crise de ansiedade, ter que internar ele, ver o médico apagar ele, o médico olhar para mim e dizer assim, vou apagar seu marido, ok? Senão ele vai infartar. Ele está com taquicardia, a pressão dele está 24 por não sei quanto, eu vou ter que apagar ele. Gente, é uma situação de impotência que você fica. Mas eu disse para o Senhor, se eu tiver que passar por essa provação, de cuidar da minha sogra aqui em casa, cadeirante, eu estou aqui com vocês, mas antes de entrar aqui, eu estava colocando a janta dela, todos os dias é assim, entende? Todos os dias há um lugar que eu tenho que voltar. O Senhor me falava muito isso, filha, é tempo de sempre voltar. A gente não pode, muitas vezes, avançar e ir esquecendo das coisas, né? A gente precisa entender que provações são isso, vai fazer voltar o nosso coração para algo. Vai fazer voltar esse coração para algo. E produzir mais o quê? Mais perseverança. O sentimento é esse, o sentimento de ter um marido vivo e ser viúva dele. A depressão te dá esse sentimento. Eu tive que alimentar meu marido na boca. Então, é isso. Mas é uma provação, eu estou passando, ainda estou ainda no turbilhão dela, mas eu não deixei de trabalhar. Eu sou a trabalhadora da última hora, escolhida por Jesus. Entende? Isso vai produzir perseverança mais ainda no meu coração de trabalhar para Ele. E não ficar lá num local de lamento, onde muitas mulheres entram nesse lugar e elas não saem mais. Ô, Dani, uma coisa que eu ia falar para você, nas ministrações que eu tenho acompanhado você, o que me impacta em você é a alegria, uma fortaleza. Eu não estou dizendo que você é forte o tempo todo. Eu sei que você deve ter momentos de choro e de inquietude, mas isso me impacta, porque a dor, quando vem, ela não escolhe aonde vai rasgar. Ela simplesmente rasga a alma da gente, e a gente queria poder dizer para o médico onde é que está a nossa dor também, como cuidadora, como aquela esposa que está ali pronta, mas é só o Espírito Santo de Deus que faz isso, e a gente sabe que o que você está passando aqui para a gente é uma autoridade, e assim, eu sou muito grata a Deus pela honra e pela autoridade dada pelo Espírito Santo a você, para você ministrar a gente, porque, minha amiga, se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui, não, humanamente falando, não teria como. Com essa força. E eu disse para o meu marido o seguinte, que já tem 8 meses, que todos os dias eu me levanto pensando que a minha casa é minha, de novo. Só eu, meu marido e minhas filhas. Todos os dias eu me levanto com essa sensação. Mas o Senhor me diz, filha, vai em frente. Eu digo, Jesus, o que é que eu tenho para fazer para ti hoje? O que é que eu tenho para te ofertar hoje? Hoje é um novo dia. E aí, quando o desânimo tenta encaixar, o Senhor diz assim, filha, não é tempo para isso. Não olhe as circunstâncias, olhe para o meu amor. É isso, sabe? O que eu tenho para fazer para Jesus hoje? E eu disse para o meu marido, todos os dias que eu levanto, eu sinto que a casa vai ser minha novamente. Eu vou ter a expressão de orar em qualquer lugar. Eu vou poder sentar em qualquer lugar. É essa a sensação que eu tenho. Entende? Que eu estou aqui morando... que eu estou aqui morando por passageiro. É como se eu estivesse sempre com um convidado em casa. Entende? E aqueles convidados não saem, eles sempre ficam. E aí eu tenho que mudar a minha ótica, eu tenho que mudar minha visão, entendeu? Da situação. E só o Senhor para fazer isso, porque Ele diz assim para mim, filho, o que você vai fazer para mim hoje? Toda vez ele me pergunta, na hora que eu levanto, a Bíblia já está ali do lado, eu vou ler a palavra, ele lê o provérbio do dia, ele me levanta. E aquilo me fortalece de uma maneira, gente. Que é fazer comida para 6 pessoas, é lavar prato para 6 pessoas, não são mais 4. É passar pano na casa, porque tem mais gente. A cadeira de roda, a casa estava faxinada. A cadeira de roda da minha sogra passou fazendo um estrago, porque ela estava suja de lama. E eu olhar para aquilo e dizer assim, Senhor, me fortalece agora para eu não reclamar.
Eu apenas vim aqui atrás, peguei o pano de chão e fui limpar. Entende? É algo que o Senhor, ele nos sustenta. Eu não sei explicar como. Eu só sei dizer que todos os dias ele me convida para algo diferente hoje. Vem viver comigo algo diferente hoje. E eu me lanço naquilo, naquele propósito ali. E aí eu começo a ver o Senhor mudar a vida de outras pessoas, mas a minha vida continua da mesma forma, do acordar ao deitar. Só de eu ver as mulheres fluindo no Senhor, vendo o Senhor, estando com Ele, ver ali, ler a palavra e dizer assim, o Senhor me tocou por causa de um testemunho que você deu, isso já me impulsiona, assim, a não parar, entende? Mas a minha vida está da mesma forma, quando eu acordo todos os dias, está do mesmo jeito. E não é o jeito que eu queria. Não é o jeito que na minha cabeça seria o melhor. Mas é o que o Senhor oportunizou hoje. E eu preciso passar hoje por isso, entende? Então, é isso. É você escolher todas as manhãs. O que eu vou fazer hoje com o Senhor? E isso vai nos encorajando, vai nos dando, vai nos impulsionando, vai nos jogando para frente. E a gente não vai lamentando pelo caminho. Lógico, às vezes eu fico um pouco triste, abatida, né? E aí eu oro ao Senhor e ele diz, filha, é um tempo, eu preciso que esse tempo se efetive na sua casa. Seu marido precisa desse tempo com a mãe, ele ainda não está totalmente fortalecido, entende? E aí as coisas vão... E eu vou tentando viver aquela situação com alegria abundante, é isso. Com alegria abundante. Quem me conhece sabe, né, Rose? Quando eu chego com uma mulher assim, que eu não vejo há muito tempo, eu me jogo em cima dela, falta cair, viu, Zenaide? Quando eu encontrar com você, vai ser do mesmo jeito. A alegria do Amém. Senhor faz parte da vida, entendeu? Porque eu sou uma trabalhadora fiel. E aos fiéis, ele promete o quê? A alegria da presença dele. Ela transborda com maestria. Muita maestria. Mas minha vida não é fácil. Não é fácil. Eu continuo do mesmo jeito, já tenho 8 meses. Entende? Mas eu quis transpor. O salmo, né? Tem um salmo que fala, eu até anotei aqui no meu devocional, que a gente tem que ir todos os dias pular muralhas. Então, eu decido pular todos os dias. Às vezes o pulo é maior, às vezes o pulo é menor. Mas uma coisa é certa, quando eu saio daquela cama, eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer para ti hoje? O que é que eu vou fazer para o Senhor hoje? É isso a minha pergunta para ele. Ele disse, filha, hoje tem muita coisa para fazer. Vamos lá? Vamos dar a mão? Eu digo, vamos. Gente, teve um sábado passado, sábado retrasado, eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer por você? O que é que eu vou fazer hoje pelo Senhor? Ele disse assim, você vai pregar 3 vezes, de manhã, tarde e noite. Quando foi de tarde, gente, foi muito calor no local que eu estava pregando, e meu cabelo ficou todo molhado, e eu estava muito cansada, o calor desgasta, né? E eu disse, Jesus, ainda o dia não terminou, e eu falto pregar numa igreja ainda. Eu quero que o Senhor me dê um novo ânimo. O Senhor me dá um novo ânimo? Ele disse, dou. Quando ele disse dou, eu estava dentro do carro, eu fiz assim, ó. Eu senti um respirar dele dentro de mim, que foi um negócio que eu nunca tinha sentido. Quando eu entrei naquela igreja, gente, parecia que eu tinha acabado de acordar de manhã. Parecia que eu tinha acordado aquele horário de manhã. Eu estava pronta para uma pregação no Porto. Eu entrei naquela igreja, as pessoas me abraçavam, elas me beijavam. É um bom tempo de você estar aqui, tudo. Quando eu terminei, desci, eu estava, gente, renovada. É isso, sabe? A gente precisa sempre estar dispostas na aprovação a pedir um novo ânimo para o Senhor. E eu não estava isenta de nada, não. Quando eu saí daquele púlpito, minha mãe me liga em chamada de vídeo com meu marido e diz assim, estou indo para Brasília porque ninguém cuida da minha neta. Minha filha estava queimando em febre, com 40 graus. E o Espírito Santo disse assim, ó, agora é tempo de tu calar. Tu já falou demais hoje. Tu já pregou 3 vezes, agora tu só vai assistir. E meu marido disse assim, Dona Eliane, eu liberei Daniela. Eu dei a minha bênção para ela viajar. E quem está cuidando da nossa filha sou eu.
já levei ela 2 vezes no hospital, já fiz tudo o que era necessário, todos os remédios já foram dados. Agora eu tenho que confiar em Deus. Mas se a senhora quiser vir aqui para minha casa para passear com a gente, passar um tempo com a gente, a senhora é muito bem-vinda. Agora, para cuidar da nossa filha, isso aí a senhora não precisa, porque eu estou cuidando. Pensa. Isso foi assim, para mim, foi a melhor parte do dia. Daqueles 3 pregações que eu tinha passado, o meu marido tomar o lugar dele, de autoridade, sabe? E dizer assim, eu liberei ela. Eu dei a minha bênção para ela ir. E ele fica tão alegre, gente. Quando eu mando as fotos, né, tudo, ele fica tão feliz. Ele tem ficado tão feliz que isso tem me maravilhado. Mas se eu fosse brigar com minha mãe ali na chamada de vídeo, dizer para ela que ela estava sendo desaforada de fazer um negócio daquele, e ela só estava me botando na prova, entende? Como mãe. E a gente tem que esperar o Senhor responder. Aí ele vai usar a vida dos nossos maridos, se a gente der a oportunidade. Quer falar, Zenaide? Não, meu bem, tô bem. Tô bem, tô só ouvindo mesmo, é testemunho lindo. É assim mesmo que o Senhor faz a pregação maior. Como a pastora Selma cansa de falar, né? Quando você está fazendo para o Senhor está fazendo para você. Você passou o dia todinho trabalhando, no momento que você tinha que fechar a boca, o Senhor falou por você. É verdade. E aí vem também a questão da reputação, né? Que reputação é essa que temos construído do nosso marido? Quando o nosso marido ele está ausente, quem é essa mulher que fala dele? Quem é essa mulher? Você é uma mulher que, primeiramente, quando seu marido dá as costas, você é a primeira a criticar ele. Até em pensamento você critica, né? Você não solta isso por vento, mas você critica em pensamento. E eu tenho sempre pedido ao Senhor que eu possa respeitar o meu marido nas portas da cidade, como a mulher virtuosa fazia. Durante muito tempo, mulheres, e tem algumas aqui que não me conhecem ainda o suficiente, durante muito tempo eu competi com meu marido no ministério. Eu era a primeira a deturpar o nome do meu marido. Qualquer decisão que ele tomava na igreja, eu ia lá e colocava as pessoas contra ele. E depois eu ainda ficava dizendo assim, por que fulano está contra tu? Eu tinha plantado aquilo. Porque eu achava que a atenção do meu marido deveria ser só para mim. Então, uma forma que eu usava, que o inimigo me usava, era justamente competindo com o meu marido. E essa competição quase desmoronou o ministério dele uma vez. Então, quando Deus me trouxe para Brasília, ele mudou algo no meu coração. E ele disse assim, filha, é tempo de você só assistir o seu marido. Você vai virar uma mulher invisível, porque você não vai mais competir com ele. E você vai aprender, uma vez por todas, a honrar o seu marido. No lugar que você estiver, na sua casa, na rua, em qualquer lugar. E o Senhor me deu uma lição com aqueles 3 anos que eu fiquei assim, invisível. Foi que a nossa reputação, ela é construída quando a gente faz o princípio da honra com o nosso marido. A gente fica muitas vezes usando cabo de guerra para conseguir coisas no nosso casamento. E a competição se instala no nosso coração de uma maneira muito profunda, sem a gente nem perceber. E aí isso acontece e vai minando a reputação do nosso marido, vai minando, vai minando, vai minando. E a mulher virtuosa vai saindo de cena e vem entrando aquela mulher empoderada, que pode todas as coisas, que é mais vista. Entende? A gente precisa, mulheres, entender a profundidade da palavra de Deus. A mulher virtuosa, ela precisa ser vivida e construída dentro de nós. Isso vai na reputação direta do nosso marido. Isso vai na reputação direta deles. E aí eu fui construindo isso, porque para mim foi algo que eu não aprendi a viver, porque eu vi minha mãe fazer isso com meu pai, a destruir a reputação do meu pai, a acabar com a reputação dele, a competir com ele. E eu não sabia outra forma de lidar com isso. Eu aprendi desse jeito, entende? E quando a palavra de Deus me exorta nisso,
E ele está aqui, ó, está até dizendo, a mulher virtuosa, diz a Bíblia, tem um marido respeitado. A autora está aqui dizendo, na página 116 do meu livro. Ele é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Isso acontece por acaso? Não. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque tem uma mulher com o coração alinhado ao Senhor. Isso acontece porque existe uma mulher virtuosa que quer viver essa virtude na sua vida. Hoje o Senhor tem me chamado para trabalhar com pastoras em Londres. E sabe o que o Senhor tem me apresentado dessas mulheres? Que muitas delas estão empoderadas, que nem eu era, competindo com seus maridos no ministério. E o Senhor me chamou para essa obra nesse tempo. Porque eu passei nesse processo, entende? Ele vai chamar você quando você passar no processo com ele. Foi doloroso, foi. Mudar de padrão não é fácil. Mudar de ótica, mudar de palavras. Mudar, sabe? Não é fácil. Mas o Senhor muda até o nosso discurso quando Ele quer. E você, quando abre o seu coração para isso, da sua boca podem sair virtudes. Esqueça fracassos e maldição. Declare a palavra de Deus na sua casa para o seu marido. Às vezes meu marido fala alguma coisa, diz, mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Não precisa nem você ficar dando pitaco, só lança a palavra. Ela mesma exorta no tempo certo. Entende? Existem muitas mulheres pitaqueiras por aí, né? E a gente encontra um bocado na igreja que vai dando pitaco na nossa vida ministerial, que vai dando pitaco na nossa vida, vai dizendo o que é que o pastor tem que fazer, o que é que o ministro tem que fazer. E aquilo me dominava. E eu me envolvia com aquilo e daqui a pouco eu estava imersa num turbilhão. Entende? Gente, é muito perigoso. Muito perigoso. Eu cheguei em lugares muito perigosos. Muito perigosos. E eu não quero que vocês cheguem no lugar que eu cheguei. Por isso que Deus está alertando vocês hoje. Não chegue nesse lugar de competição. Honre primeiro. Ame primeiro. Sirva primeiro. Porque quando você honra seu marido, o Senhor vai construir uma reputação para ele. Sem você perceber, sem ser nos seus olhos, o Senhor está construindo algo com ele. Entende? E aí, a última coisa que meu marido, assim, ele ainda não estava pronto, né, para vivenciar isso, foi quando eu comecei a dizer às meninas, né, eu vou ser pastora, vou ser pastora, vou ser pastora, e meu marido disse assim, eu não aceito você ser pastora. Aí eu disse, tá bom, então eu vou dar 2 passos para trás e eu vou ser a Dani Fortuna. Entende? Há um período, há um tempo da gente desafiar todas as coisas. E eu entendi isso. Eu já estava, de novo, entrando num lugar muito perigoso no coração do meu marido. Ele não estava pronto para viver isso ainda. Mas o Senhor vai fazer ele pastor. E quando o Senhor fizer ele pastor, aí sim as coisas se efetivam também na minha vida. Não adianta a gente quebrar braço antes do tempo, entende? E aí, isso tudo, o Senhor vai fazendo, eu vou vendo o chamado do meu marido, e ele está cada vez mais envolvido por isso. Ele está dizendo, minha filha, eu vou viver esse pastoreio, o Senhor tem me chamado. A gente vai para algum lugar, o Senhor vai movimentar a gente, você vai comigo? E eu disse, para ver você pastor, eu vou. Se for preciso, eu vou. Entende? É o Senhor moldar o nosso coração, o Senhor mostrar essa reputação pelo nosso marido. E vem de nós. O nosso passo nisso é muito importante. Como a autora disse, ela decidiu construir isso na mulher virtuosa. E aí as prioridades, né? Que é nosso fim agora, vai ser sobre as prioridades. Não, eu já passei, ó. Era até o 15. Era até a reputação, né? Só até a reputação, já terminamos aqui. Ah, nem falei da integridade. A integridade é importante. Passei direto, não vi aqui, gente. Me perdoe. A integridade não é o que você aparenta manter quando todos os observam.
É quando alguém é quem você é, quando ninguém está olhando, desculpa. Integridade de honestidade, veracidade, decência, honra. As palavras do homem íntegro não mudam. Ela não usa jogo de palavras, de maneira que você nunca saiba a sua posição. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E por que nós não oramos por isso na vida dos nossos maridos? Isso é tão forte. Ele ter essa integridade. A Cristiana até falou hoje no grupo, que ela sempre ora pela integridade do marido dela. Por mais que ele esteja passando por situações difíceis na sua saúde, mas a integridade, ela sempre vai permanecer, entende? A integridade vai permanecer. E aí eu sempre orei para que se fizessem a coisa certa, mas não porque não faria isso sem mim. Claro que faria, porém as minhas orações o apoiaram enquanto enfrentava a oposição e o ajudaram a ficar firme, apesar das circunstâncias, uma perseguição que seu marido está passando, por exemplo. O justo anda na integridade. Felizes são os filhos depois dele. Provérbios 27. A integridade o Senhor me mostra assim como se fosse uma flecha, como se fosse um legado para os nossos filhos. A integridade do nosso marido, ela é um legado para os nossos filhos. Nossos filhos, eles podem reclamar até de um pai descrente, mas da integridade não. Entende? Ele vai dizer, meu pai sempre foi um homem íntegro. Eu já vi em vários enterros assim, né? Meu pai sempre foi um homem íntegro. Sempre foi um homem íntegro. Não conheceu Jesus, mas era um homem íntegro. Então, a integridade é algo que vem inato no homem. E a gente precisa entender isso com mais complexidade, entende? Orar pela integridade e pela conversão. Integridade e conversão. Quando junta as duas coisas, maravilha. Mas a conversão também gera integridade, né? Como foi com meu pai. O meu pai só veio a vir a integridade na vida dele quando ele se converteu verdadeiramente a Jesus. E quando ele brincava de ser crente, né? Tendo várias mulheres na rua, vivendo no alcoolismo, a integridade dele ia fora. E aquilo me machucava, porque eu não via meu pai como uma pessoa íntegra. Para mim, ele não era referência de integridade. Então, eu fui buscar um marido íntegro. A principal coisa que eu admiro no meu marido é a integridade dele, assim, de uma maneira muito forte. E ele é servo de Jesus Cristo, né? Então, foi duas coisas que o Senhor fez, assim, brotar no meu coração, sabe? Cristiano, pode falar. Meu amor, eu só quero contribuir, né? Foi falado hoje sobre Jó. Aí Jesus, quando ele disse que Jó era um homem íntegro, e quando Jó ele teve que passar por toda aquela dificuldade, né, de enterrar os seus filhos em um só dia, receber várias notícias ruins, mas ele continuou firme com a sua integridade. Nunca questionou a Deus em nada de situações nenhuma, ele só se deixou mesmo conhecer que aquilo que estava acontecendo era a permissão de Deus. E como a gente sabe que a história de Jó, a história central de Jó não é a restituição, não é que Jó perdeu tudo em um só dia, mas é quando ele estava ali naquele lugar, sentado nas cinzas, e a mulher chegou para ele e disse aquilo, e ele disse, olha, como tu falas, né, como uma louca mulher, eu recebi o bom de Deus, o melhor e o ruim não posso. Então, assim, ele nunca perdeu a integridade. Isso para nós também fica uma reflexão muito importante. Eu só queria contribuir, que eu lembrei também. Ai, foi ótimo você contribuir com Jó, né? Jó era um homem íntegro. E ele era um homem íntegro. E no final, o que foi que ele disse, para completar a palavra cristiana? Antes eu só ouvia falar do Senhor. Hoje os meus olhos te veem. Jó precisa, mesmo íntegro, passar pelo processo de o Senhor ser revelado a ele de uma maneira muito profunda. E a integridade foi o que segurou ele até o final, entende? Foi o que segurou Jó ali, ó, no prumo. Então, assim, é muito importante a gente orar pela integridade dos nossos maridos. Nós tomarmos posse disso e orarmos por essa integridade. Senhor, faz o meu marido um homem íntegro. Eu já vi meu pai, gente, eu vi meu pai de tantas formas. E hoje meu pai me mandou uma mensagem, disse assim, filha,
Eu comprei uma Bíblia nova para você. Meu pai e meu marido me dão Bíblias assim, toda hora, todo instante. Os homens da minha vida me dão Bíblias direto. E ele comprou uma Bíblia nova e disse assim: filha, desde os 10 anos de idade eu te dou Bíblia. E eu sempre vou escrever a mesma coisa. Que ela seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Entende? Meu pai se tornou um homem íntegro. E foi ver na minha vida que Jesus fez através da minha vida. Foi que meu pai se tornou um homem íntegro e hoje é um servo do Senhor. Entende? A gente precisa orar pela integridade. Quantos anos eu não orei pela integridade do meu pai? Gente, desde criança. Desde criança que eu oro. Quantas vezes eu abri armários na minha casa, tinha bebida assim, ó. Aqueles negócios de bebida de alcoólatra mesmo, que já está no ponto só de beber. Muitas vezes. Não desistam dos seus maridos. Orem pela integridade deles. Eu orei muitos anos pela integridade do meu pai, mas se minha mãe tivesse orado por isso, a chave teria sido pega antes. Porque ela tinha autoridade no mundo espiritual de orar pelo marido. Entende? A filha, o Senhor deu pela misericórdia, porque eu pedi mesmo. Eu disse, Senhor, eu quero ver meu pai íntegro, restaurado na igreja. E hoje meu pai assumiu minhas duas irmãs, assumiu a mulher que era amante dele, está lá com ela, vai casar com ela, está na igreja, está lá no coro cantando todo domingo. Um homem que era alcoólatra, tinha 3 famílias fora. Entende como é importante a gente orar pela integridade? Não desistam de orar pela integridade. A integridade é uma chave maravilhosa. Eu acho que a primeira chave para os homens conhecerem o Senhor verdadeiramente, como foi na vida de Jó, né? Jó era um homem íntegro, e ele, no final, conheceu o Senhor face a face. Como meu pai hoje está conhecendo o Senhor face a face. E essa integridade é algo que é uma persistência em oração. Amém, mulheres? Amém. Hoje foi bênção, né? Cada uma trouxe, cada uma contribuiu. Essa aula foi muito abençoada, muito, o Espírito Santo passeou por aqui. E eu quero pedir a Zenaide para a gente despedir agora, para a gente orar, né? Ela orar por essas questões que a gente apresentou hoje aqui na aula, pela integridade, pela reputação dos nossos maridos, pelas nossas provações no casamento, Zenaide. Coisas que foram faladas aqui de uma maneira, nossas escolhas, né? De deixar o nosso marido escolher, muitas vezes, as situações que nós queremos resolver, que não são fáceis a gente esperar essas escolhas, tá, querida? Que você possa orar por isso nas nossas vidas. Cristiane quer dizer alguma coisa? Fala, Cristiane. Não, meu bem, obrigada. É porque tá... Ela levantou. Okay. É porque tá... Okay. Isso. Só agradecer mesmo, viu? Que graças a Deus, no final, eu vou contar meu testemunho que está sendo bênção, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres. Da Miriam, que foi a pessoa, assim, o canal que me fez conhecer esse grupo. E eu disse para ela, não quero nunca mais sair. Quero estar sempre aqui junto com vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és a nossa vitória, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a rocha firme, Senhor, em que nós podemos, Senhor, nos fortalecer. Senhor, de Ti vem tudo, Pai. Jesus, falamos de diversas coisas aqui nessa reunião, Senhor, entre mulheres, Senhor. E eu já vi, Senhor, o Senhor me mostrou, Senhor, uma visão que mulheres se levantam, Senhor, marchando como um exército, Senhor. Não somos, Senhor, as empoderadas do mundo, Senhor, mas somos, sim, Senhor, o batalhão de Cristo. O batalhão, Senhor, que o Senhor levantou, Jesus amado, vindo, Senhor, de uma forma diferente, Senhor, para trazer, Senhor, de forma, Jesus amado, especial, o teu reino, Senhor Jesus, até a terra, Senhor, para que ele cresça, Senhor Jesus amado, para que outras mulheres, Senhor, vejam, Senhor, percebam, Senhor, no nosso viver, Senhor, naquilo, Jesus amado, que nós somos exemplos, Senhor, naquilo, Senhor Jesus amado, que nós temos propriedade, Senhor, de falar, Senhor, que nós temos, Senhor, algo especial de Ti. A Karen falou hoje aqui, Senhor Jesus amado, e a Dani falou, Jesus amado, que ela vai ter um testemunho para contar.
Ela vai aprender, ela vai crescer, Jesus. O testemunho dela, Senhor, será de forma maravilhosa para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu entrego, Pai Celestial, aqui na tua presença, Senhor, a vida da Cristiane, Senhor, que acabou de agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, por esse grupo, Senhor, por ela estar aprendendo, Jesus. Te entrego também, Senhor, a vida da Rose, Senhor Jesus amado. Que o Senhor Jesus amado esteja trabalhando, Senhor, em toda a situação, Senhor, em tudo aquilo que ela precisa de Ti, Jesus. Agindo, Pai Celestial, que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor aguarde, Senhor Jesus amado, que o Senhor entre, Senhor, com a Tua providência, Senhor, naquilo que a Gina precisa de Ti, Senhor. A Cristiane, Jesus, a Cristiliane, Jesus amado, que está aqui também conosco, Senhor, que o Senhor abençoe ela, Senhor, a família dela, Senhor, o viver dela, Senhor, os sonhos, Senhor, os desejos, ó Pai, as vontades, Senhor, que ela se transforme nas tuas vontades, ó Pai. Te peço, Senhor, também pela vida da Priscila, Jesus, que está aqui contigo, Senhor, nesse momento, Senhor, buscando, Jesus, a tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, Josilene, Jesus, abençoa, Jesus amado, a Miriam, Senhor, abençoa, Jesus, a Rose, Senhor, a Solange, Senhor, entra na vida de cada uma dessas mulheres que aqui se encontra, Senhor, da Dani, ó Pai, de cada mulher, Jesus amado, que aqui se encontra, Senhor. Senhor, entra, Senhor, com o teu poder, Senhor, com a tua misericórdia, Pai. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, a vontade, o desejo de cada uma, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, Cristiane, Cristiliane, Jesus amado, a Gina, a Joceline, a Keren, a Michele, a Miriam, a Priscila, a Rose, a Solange, Senhor. O Senhor me conhece, Senhor. O Senhor conhece, Pai, todos os detalhes, Senhor, do nosso viver, Jesus amado. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, aonde, Senhor, que esses capítulos, Senhor, que nós estamos lendo, Senhor, Jesus amado, aonde, Senhor, que eles são necessários na nossa vida. Esse livro falou, Senhor, para você começar, Senhor, fazendo uma transformação em nós, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, transformadas, Senhor, e que através, Senhor, da nossa vida, Senhor, o Senhor alcance, Senhor, a vida dos nossos maridos, Senhor. Que eles sejam mesmo, Senhor, homens, Senhor, que tomem decisões, Jesus amado. Jesus amado, como falou agora, Senhor, que eles sejam, Senhor, homens com coração, Senhor, voltados a Ti, Senhor, para decidir, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse testemunho, Senhor, das meninas que deram, Senhor, das casas, Senhor, que elas vivem, que elas escolheram, Senhor, estou a esse ponto também, Senhor, que isso seja, Senhor, de crescimento, Senhor, para mim e para as outras mulheres que estavam aqui, Senhor, que saibamos, Senhor, honrar, Senhor, respeitar, Senhor, os nossos maridos, Senhor, como o sacerdote da casa, Senhor, como o Senhor levantou, Jesus amado. Que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, Senhor, e que o Senhor venha, Jesus, trazer, Senhor, novos ensinamentos, Senhor, nos novos capítulos, Senhor, naquilo que nós estaremos aprendendo, Senhor, e que possamos, Senhor, não só ler, ouvir, Senhor, Jesus amado, discutir sobre assuntos, Senhor, mas que possamos, Senhor, viver, que seja mesmo, Senhor, na integridade, Senhor, dos nossos lares, Senhor Jesus amado, que nós possamos, Senhor, demonstrar, Senhor, que estamos dispostas, Senhor Jesus amado, a fazer a sua obra, Senhor, e a sua vontade, para que assim, Senhor, possamos nos estender, Senhor, para o mundo, Jesus, levando a tua presença, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço por essa oportunidade, Senhor. O Senhor sabe que às vezes meus compromissos de trabalho não permitem, Senhor, que eu esteja aqui, Senhor, mas foi de muito, Senhor, crescimento, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por Senhor usar cada mulher aqui, Senhor, como um vaso, Senhor. Até mesmo, Senhor, aquela que não aparece, não fala, Senhor. É um vaso teu, Senhor, que o Senhor está usando, Senhor, de uma forma muito especial, Senhor. Jesus, estamos, Senhor, Jesus amado, reunidos, ó Pai, na tua presença, Senhor, para edificar, Senhor, as nossas casas, Senhor, e transformá-las, Senhor, em lares, ó Pai, porque é isso que eu creio, Senhor. Essa é uma palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo, Senhor. Nós somos mulheres, Senhor, que transformamos casas em lares, Senhor. Fique conosco, Pai, nos guarde, Senhor, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Deus Santo. Amém, meninas. Estou muito emocionada, a aula de hoje foi muito forte, né? Glória a Deus, Jesus passeou por aqui e trouxe algo maravilhoso para cada uma de nós sair daqui hoje com a chave. E que você coloque em prática aquilo que você ouviu. E na quinta-feira nós vamos nos encontrar um pouquinho mais tarde, às 9 horas, porque eu vou dar uma entrevista com a rádio
aqui lá em Sorocaba, sobre o meu livro, né? Sobre o testemunho com meu pai. E aí vai ser das 8 às 9. Então, a gente vai se encontrar ali entre 9, 9 e 10, e vamos até às 10 só, tá? No máximo, até às 10, na quinta-feira, tá bom? Para a gente não quebrar o nosso cronograma, tá? Então, meninas, fiquem com Deus. Deus abençoe. Que Ele traga paz, ânimo, renovo. Que o Senhor abra sobre cada